Estamos aqui com a Thaís, a nossa CEO da Via do Terno. Nós estamos fazendo um trabalho de entender a história da nossa empresa e trazer para os nossos clientes a nossa história. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida da Thaís, um pouquinho da vida da Via do Terno e aonde essas duas histórias se cruzam e como é que essas histórias se conectam para fazer com que a Via do Terno seja hoje esse grande império, essa grande referência de moda masculina e agora também de moda social feminina, não é isso, Thaís? Sim. Seja bem-vinda aqui no Pode Via, um dos nossos primeiros episódios. E a gente quer saber um pouco da sua história, quem é a Thaís, como é que a Thaís chegou, até aqui. Então, estou muito feliz, né, em estar aqui, podendo contar um pouquinho da história da Via. Nosso primeiro episódio é algo que a gente já está há algum tempo, planejando, né, poder estar contando, né, um pouco da história da Via. Tem muitos lojistas hoje que não conhecem, né, como tudo começou, então é uma oportunidade de estar contando e para que todos saibam desde o início como que foi a história da Via. Thaís, são quase 17 anos de história, você é uma pessoa extremamente jovem, com muita energia, então você viveu talvez aí uma boa parte da sua vida está já dentro da empresa. E como é que foi essa conexão? Quando que a Thaís entendeu que ela viria para a Via do Terno, isso aqui de fato era um negócio, algo que tinha futuro, algo que tinha uma longa estrada. Como é que você identificou isso e entrou de cabeça junto com seu pai nesse grande empreendimento? Então, desde criança eu sempre amei, né, o comércio, sempre amei vendas. Então, com 14, 15 anos eu já vendia alguma coisa, vendia na escola, vendia para meus familiares, eu sempre gostei de venda. Para mim, tá vendendo, eu tô realizada no momento que eu tô ali vendendo, que eu tô negociando, então sempre para mim foi algo que eu queria para minha vida. E há 16 anos atrás, né, o meu pai quis mudar de ramo, né, que ele trabalhava com café, e aí ele falou: "Thaís, vamos montar alguma coisa que a gente consiga vender para o Brasil inteiro, que não seja algo que a gente fique preso só aqui em Paraguaçu". E na cidade já tinha algumas fábricas, algumas coisas sobre terno, não era tão forte igual é hoje, igual é o Polo hoje, mas já tinha, né, algumas marcas de terno. E a gente tinha um amigo que era pastor, né, um amigo da família, e ele falou: "Por que que vocês não montam algo no setor de terno? A cidade já tá ficando forte nisso". E aí veio aquela luz, né, eu era nova demais, mas eu falei: "Não, eu vou, né, se meu pai tá me auxiliando, tá", ele sempre foi também muito experiente na comerciante experiente, né, desde criança também, tinha experiência no café, que ele também trabalhava com o público, então eu me senti segura, né, ele lá mexendo com café e eu iniciando aqui. Foi muito difícil o início, porque era só eu e ele, eh e aí a gente foi fazendo algumas parcerias com pessoas que também sabiam, né, sobre o ramo, e aí a gente foi montando algumas até sociedade com pessoas que eram do ramo do terno, e fomos iniciando. Foi trabalhoso, porque a gente não entendia nada, não sabia nada do processo, a gente sabia vender e a gente sabia comunicar, né, isso a gente sabia muito bem, meu pai também sabia. E fomos iniciando, aos pouquinhos, né, eu vendia, eu empacotava, eu fazia administrativo, eh, tudo, eu fazia tudo ali no início, ficava no meio da produção, a produção era só noturna, porque a gente ainda não tinha fábrica, então a gente montou uma estrutura à noite pequena, e fomos fazendo as roupas à noite com o pessoal que trabalhava de dia nas outras fábricas, e à noite ia para esses pequeno setorzinho industrial que a gente montou, e fomos aos pouquinhos até ter a grande virada de chave, que era trabalhar com o lojista, que é esse sonho, né, que vem realizando, que é o sonho de trabalhar com o Brasil inteiro. Thaís, e como é que foi para você? Você é muito jovem, e querendo ou não, o jovem ele tem o sonho dele.
né, você, por exemplo, você tem a sua formação, então talvez naquele momento que você estava ali na sua juventude, estudando, você tinha o seu sonho. É claro que logo a via do terno virou de fato, a sua vida, né, podemos dizer assim. Mas como é que foi para você, tentar abrir mão, né, digamos assim, de um sonho que era o que você tinha, talvez de cursar uma faculdade específica, ter algo específico, e construir junto com o seu pai? Como é que foi essa decisão para você? Então, junto com o crescimento da Via, eu fiz, né, curso de direito, por sinal ralei muito, 5 anos porque eu estava dedicando à Via, né, a Via já estava vindo, crescendo, e eu fiz curso de direito, 5 anos, então eu fiz os 2 em paralelo, e foi nesse meio de caminho que eu decidi, né, finalizar o curso, mas quase no finalzinho do curso eu decidi não ir advogar ou prestar algum concurso. Na época eu queria prestar concurso para juíza ou delegada, então assim, já estava tudo certo, no finalzinho do curso ali, de prestar alguma coisa nesse sentido, né, e estudar e fazer prestar concurso para isso. Mas a minha paixão era muito maior pela Via do Terno, que ela já estava ali com seus 5, 6 anos, ou um pouco mais. Estava num momento muito delicado, porque não é fácil, né, o comércio hoje não é fácil. O início aí, os primeiros de 1 a 5 anos, né, a gente passa por períodos bem complicados, né, para encaixar e fazer o brand da marca. Então, mas eu decidi e falei: "Não, não vou prestar concurso, vou tirar a OAB", por sinal tirei a OAB, mas eu decidi dedicar a minha vida inteira para a Via do Terno, e deixei de lado a minha OAB e tudo que eu fiz ali nesses 5 anos, eu deixei de lado para dedicar 100% para a Via do Terno, para o grupo da Via do Terno. E quando você decidiu dedicar 100% à via do terno, quais foram os seus maiores medos? Você teve medo, você teve receio, como é que foi isso? Porque era ainda algo em construção, né, que hoje é gigantesco, mas ainda era algo em construção. Quais foram os seus maiores medos, assim, de assumir isso de fato? Eu tive bastante incerteza, porque eu estava no curso, né, e eu estava dividida, será que eu dedico a minha vida 100% aqui, ou eu presto concurso e continuo, nesse sonho, né, de ser juíza? Agora é a hora, agora eu preciso decidir. A empresa ainda está iniciando, a gente ainda não trabalhava com lojistas, né, quando eu tive essa decisão. A gente não era atacado, a gente era apenas varejo, a gente tinha 7 lojas aqui na região, sul de Minas. E nesse momento a gente ainda não tinha a parte do atacado, a gente não era não distribuía, né, os ternos, mas, então tive que ter essa decisão crucial. E para mim não foi fácil, porque será que poderia dar certo a gente sair do varejo e ser um grande, fornecedor de terno no Brasil? Será que eu vou dedicar minha vida 100%, ou eu vou manter aqui só no varejo e vou dedicar um pouquinho para outra parte? E aí, nesse momento, sim, vem o medo, né, a incerteza se a marca vai ser, aceita, bem aceita no Brasil, mas a minha dedicação e a minha vontade de fazer falou maior. Então eu fiz e tomei a decisão certa. E junto com os medos vêm as motivações. O que que você tem de maior motivação e de onde você tirou força para trabalhar tanto, igual você trabalha todos os dias, para criar hoje essa grande, grande empresa que é a Via do Terno? Então, a minha motivação vem quando eu vejo que a Via do Terno, ela não vende só roupa, né, eu vejo que ela vende momentos especiais, e quando eu vejo um lojista falando para mim que conquistou um sonho através da marca. "Ah, eu comprei um carro, eu montei uma loja", às vezes ele vendia na casa dele, e ele monta um empreendimento através do lucro que ele tem revendendo Via do Terno, e quando eu chego na fábrica eu vejo aquele tanto de pessoa ali
trabalhando, tirando o sustento da Via do Terno, né, da empresa Via do Terno. Vejo os vendedores, quando eu vejo um vendedor trocando de carro, viajando, comprando, construindo casas, né, muitos entraram aqui novinhos, casou aqui dentro, construindo família, construindo a vida através da Via do Terno, né. Então é isso, a gente dá a oportunidade das pessoas crescerem aqui dentro e também ver os lojistas crescendo. A gente tem clientes que compravam 5 gravatas nossas, 5 gravatas, 10 gravatas, vendia gravata. E hoje tem 6 lojas, 7 lojas, estão assim crescendo no estado onde eles estão com a Via do Terno, né. Eu acompanho alguns clientes, né, comprei um carro, comprei tô construindo uma casa, e aquela pessoa, aquele cliente começou pequeno, como a gente também, começou pequeno, através dessa parceria, tá crescendo, então isso para mim é o que me motiva. E mesmo lá no comecinho, quando eu era muito pequena, a gente tinha às vezes 2 vendedores, mas eu via o brilho no olho daquele colaborador querendo crescer, querendo ganhar dinheiro dentro da Via do Terno. Então não era só eu e meu pai ou minha família que estava ganhando dinheiro, eu via que aquelas pessoas também dependiam da Via do Terno, e eu via aquele brilho no olhar deles e isso me motivava. E aí a gente foi contratando, contrata mais um, a fábrica, né, mais uma costureira, mais uma pessoa no setor, quando a gente foi vendo 100, 120, 200, 300, e aí isso não para, por quê? Porque, o nosso intuito não é só lucratividade, mas sim também um bem comum, um bem comum. A sociedade hoje, a cidade é pequena, então a gente vê pessoas crescendo, a gente consegue acompanhar pessoas crescendo através da Via do Terno. E você fala muito disso, né, da conexão entre a empresa e as pessoas. E eu vejo muito, essa questão, a parte com que vocês não cresceram sozinhos, né, vocês trouxeram as pessoas junto com vocês. E o seu pai é um cara que tem uma energia muito forte, uma presença muito forte. E você acredita que esse que a Via do Terno colhe hoje, muito vem dessa gratidão das pessoas ao entorno. Eu vejo isso de forma muito positiva, eu vejo isso na minha vida também, mas como é que vocês enxergam isso? Olhar para essas pessoas e enxergar também esse movimento de cooperação entre todos, de gratidão entre todos. Você acredita que isso foi um diferencial de mercado? Não que o nosso cliente ele visualize isso, mas eu digo para a equipe, para que a equipe trabalhe mais, esteja sempre motivada. Como é que você enxerga isso? Eu vejo muito isso, né, que às vezes não só pelo dinheiro, mas por essa gratidão de gostar do que faz, de ver isso tudo crescendo, e a gente poder tá junto, né, e trazer eles junto com a gente. Até o nosso gerente geral fala muito sobre isso, que a gente apenas fomos escolhidos para gerir isso aqui, mas cada um tem uma parte disso aqui, né, a liderança que está ali no seu setor, ele tem uma parte da Via do Terno. Eu acredito que ninguém sai da Via do Terno como entrou. Tenho absoluta certeza que todo mundo que passou aqui, que seja um pouco de tempo, ele não sai igual ele entrou. Ele vai sair de alguma forma transformado em parte profissional, pessoal, porque a gente está sempre movimentando para que isso aconteça, a gente está sempre movimentando, porque a gente cuida de pessoas, né, a gente cuida das pessoas que fazem isso acontecer. Sem as pessoas, nada disso estaria acontecendo. Então não é só o dinheiro na conta bancária, né, e não é também só pelo salário, lógico que todo mundo hoje sobrevive através disso, né, é óbvio, mas eu acho que na vida a gente tem que pensar também no legado e no que a gente está construindo aqui, o que que a gente vai deixar aqui de bonito, né. Eh, então se olhar uma família sendo construída e aproveitando disso aqui também, para mim, vale muito, para mim vale muito. Thaís, e a Via do Tênis, você comentou que a empresa teve 7 lojas. Como é que foi para você esse momento, de viver essas 7 lojas, administrar isso? A gente sabia que era uma equipe reduzida, uma equipe pequena.
como é que vocês lidavam com essas diferenças, né, de uma cidade para outra? Como é que vocês trabalharam isso a nível de crescimento? Foi muito importante para a Via do Ter nessa fase do varejo, né, que era um sonho nosso também expandir lojas no Brasil, mas também foi, importante o momento que a gente decidiu, aonde a gente queria chegar e o que a gente queria para a Via do Ter. Então, por isso que chegou no momento que a gente tinha que escolher, né, ou varejo, ou dedicava a expandir lojas no Brasil, ou a gente dedicava e seria um fornecedor, seria um lojista, né, um fornecedor para os lojistas. Então chegou o momento que a gente decidiu, dedicar 100% da Via do Terno para os nossos lojistas, para os nossos fornecedores. Temos os canais de venda online, né, mas não é um concorrente do nosso lojista. E as lojas físicas também a gente veio se desfazendo para que a gente dedicar 100% do nosso tempo para ser um fornecedor, né, um fornecedor para as nossas, para os nossos lojistas. Então houve uma transição, né, entre o varejo e hoje, né, uma grande fábrica que atende diversos lojistas no Brasil inteiro. E acredito que, o digital apoiou muito esse crescimento, né. Sim. Como é que foi esse trabalho no digital, no e-commerce? Sim, para a construção do brand da marca, né, então o digital foi muito interessante para a gente conseguir atingir os lojistas também, né, para que eles conhecessem a marca, eh, o varejo também usasse a marca, mas hoje o nosso maior tempo e a nossa dedicação é fazer com que o lojista tenha lucro, é fazer com que ele tenha um produto de qualidade e com um preço acessível na loja dele. E agora, esse ano, a gente também, inseriu, né, no grupo a Viuama, e é outro produto que a gente também quer que seja um sucesso para que o nosso lojista também tenha mais uma opção de produto dentro da loja dele, para que ele tenha lucratividade também com as mulheres, né. Hoje a gente sabe que os homens usam Via do Terno, gostam da Via do Terno, procuram a Via do Terno, né, nas lojas, eh, mas a gente também quer ser uma referência para as mulheres, que as mulheres também buscam a Via Woman, e que os lojistas possam também ter lucratividade através da Via Woman. E dentro desse processo todo, qual que foi o maior desafio, assim, para trazer a Via Woman para dentro desse processo todo da Via do Terno, tendo em vista que nós estávamos acostumados, né, vocês estavam acostumados a trabalhar tanto o público masculino. O que que você achou que foi mais diferente? Aonde vocês tiveram que acertar? Qual que foi o que mais exigiu de vocês, assim, a observação para a construção dessa marca? Então, até hoje, né, a gente vem construindo, isso, porque a marca ela foi lançada em março. Então, a gente está construindo e aprendendo ainda, né, aprendendo a trabalhar com o público feminino, porque 16 anos trabalhamos com o público masculino, então é uma outra pegada, a nosso foco, o que a gente busca de mercado, sempre voltado com o olhar para o homem. Uhum. Então, a gente agora está tendo que dividir o nosso olhar, né, a gente não pode tirar o foco do masculino, mas a gente tem que dividir um pouco o olhar e e também entender mais sobre a alfaiataria feminina, o que que a mulher busca, né, no mercado. Então, esse ano ainda para nós está sendo tudo novo. Eu acredito que o ano que vem, 2026, a gente vai estar com um pouquinho mais, né, de pés no chão, já sabendo mais trabalhar, com coleções e trazer, o mais refinado possível para o lojista, a alfaiataria feminina. E o que que você, como uma mulher empreendedora, líder de uma grande empresa, acredita que essa marca Via Uomo, ela tem de Thaís? O que que ela carrega que é muito característico seu? O que que você acredita que saiu da sua mente, depois das suas mãos? A gente sabe que você se envolve em todo o processo, você gosta de estar ali envolvida praticamente em tudo, quase tudo passa pelas suas mãos. O que que você acredita que tem de mais marcante seu nessa marca? Como a via do terno ela era muito voltada para o homem, né, eu não vestia a roupa. Então hoje eu visto
a Viu-Woman, a marca do grupo. Então isso para mim, eu comecei até a mudar a minha forma de vestir, de me posicionar. Isso me fez ver o quanto é importante a mulher se vestir bem. Então eu trouxe isso até para minha vida, né. Como a gente está sempre ali com o público masculino, terno masculino, roupa masculina, tecido masculino, o meu olhar era muito masculino, para roupa masculina. Hoje eu já começo a observar mais como as mulheres estão vestindo, o modo como elas se vestem e o quanto isso é importante. Eu já começo a ter mais esse olhar, o quanto é importante quando a mulher sai de casa bem vestida, né, com terno e como quando ela chega no ambiente, o quanto ela se sente mais confiante, o quanto uma roupa muda a vida daquela mulher, né. E antes, como o meu olhar estava mais no homem, eu não enxergava tanto com tanta clareza o que eu enxergo hoje, que ver os comentários das mulheres que compram via Woman, né, para fazer ensaios fotográficos, né, para estar ali bem vestida naquele ensaio fotográfico, o quanto elas comentam que aquilo fez bem para elas, né, estar se vestindo bem. Uma advogada que às vezes usava só camisa, né, hoje ela chega ali bem vestida, ela vai para um evento bem vestida. Então é esse olhar de trazer também para a mulher a autoestima, trazer momentos especiais para ela, né, da mesma forma que a gente vem trabalhando isso com o homem, né, do homem se vestir bem e estar, com a autoestima elevada, né, agora a gente também quer trazer isso para o feminino. Thaís, então sobre a Avião Homo, nós estamos falando de 2 coisas importantes que você trouxe e eu visualizo de um prisma o seguinte, nós não estamos falando a marca Avião Homo, ela não está falando somente de estética, de beleza, de roupa bonita, nós estamos falando de posicionamento de uma mulher frente ao mercado de trabalho, frente, aos desafios do dia. Você, uma mulher líder, você então acredita e você tem vivido a experiência de que a roupa ela contribui para essa construção de uma liderança forte, de um posicionamento forte, uma mulher autêntica. Sim, com certeza. Inclusive, esse ano para mim foi um divisor de águas. Lógico que eu sempre me vestia bem, né, mas com a V-Woman, isso ficou mais forte para mim esse ano, de começar a enxergar mais profundo a importância disso. Quando eu chego aqui na empresa bem vestida, bem arrumada, de terno, a minha autoestima e a minha confiança fica mais elevada do que quando eu chego na correria, não me arrumei, não tive tempo de me vestir bem. Agora não tem nem outro jeito, eu tenho que estar sempre de Viuama, mas isso com certeza esse ano mudou muito a minha confiança, minha autoestima. Então, primeiro eu trouxe para minha vida e vi que realmente é transformador, e é o que a Viuama quer trazer para as mulheres. Trouxe para mim, e agora eu quero mostrar para as mulheres o quanto muda e o quanto é transformador uma mulher estar, se posicionando e estar com uma autoestima elevada através da roupa. E falando desse ano de 2025, esse ano foi um ano de organizar a casa, né. A Via do Terno se propôs a ajustar muitas coisas, tanto processos administrativos, processos industriais, processos com as pessoas. O que que foi de mais desafiador para a Thaís, enquanto líder dessa grande máquina que é a Via do Terno, colocar em ordem? O que que foi feito esse ano que você julga, assim, que foram os maiores desafios? Esse ano, né, desde janeiro, a gente vem se propondo a mudanças, né, a mudanças para melhorar. Primeiro a gente trouxe uma gerência geral, né, que é uma pessoa altamente capacitada para nos ajudar em todos os setores. Depois disso, a gente veio mudando muita coisa. O sistema da empresa, né, a gente trocou em todos os setores, trouxe alguns transtornos, como toda mudança de sistema traz para qualquer empresa, mas hoje a gente está colhendo os frutos, no finalzinho do ano aí a gente está colhendo alguns frutos já dessa mudança de sistema. Mudamos algumas coisas na fábrica, compra de maquinário, o sistema também, com certeza, mudou muita coisa no setor industrial.
para os vendedores, a Woman, que foi uma mudança muito grande, drástica para esse ano, né, que foi trazer a visão feminina para o grupo, e muita coisa. A gente aumentou o quadro de funcionário, mais oportunidade de emprego aqui na cidade e na região aqui de Minas. A gente está trazendo pessoas de fora para estar agregando com a gente. Então, assim, foram muitas mudanças boas que eu acredito que em 2026 a gente vai colher esses frutos da organização administrativa, estoque, é é isso, né, empreender é isso, você tá sempre incomodado com algo, né, não tá legal, a gente tem que mudar o processo e trazer o melhor, né, para que o lojista também possa desfrutar dessa organização, que vai refletir lá na loja dele. E relacionado à cultura, né, nós trabalhamos muito a cultura da empresa nesse ano de 2025. O que que você define a cultura que você quer? A direção tem passado para todos os colaboradores. Qual que é essa cultura da Via do Terno? Esse ano a gente trabalhou mais forte ainda, né, a gente trouxe um recurso humanos mais próximo ainda dos nossos colaboradores, para que a gente fortaleça a cultura de que a gente não está vendendo só um terno. Que cada terno que vai ali dentro da caixa, ele vai participar de alguma história de alguém. Seja um casamento, seja uma formatura, seja para ele celebrar um culto, vai ser algo, aquele terno que está indo dentro da caixa, ele vai ser usado para um momento especial. E a gente traz isso, a gente traz essa cultura aqui dentro da empresa. Vendedores, nossos colaboradores, que eles não estão fabricando uma roupa comum, e que os nossos vendedores não estão vendendo uma roupa comum, ele está vendendo uma roupa que vai fazer parte de um momento especial de alguém. E os nossos lojistas estão vendendo produtos que também fazem parte de momentos especiais e que ele também, através da venda da Via do Terno, a vida dele vai ser melhorada, ele vai conseguir realizar sonhos. Então é além da lucratividade, né, a gente vende essa história e vive essa história aqui dentro da empresa. E quais são os valores que você julga hoje, diante de tudo isso que a gente já conversou, de tudo que a empresa já passou, quais valores da Via do Terno hoje são inegociáveis? O que é inegociável, né, a honestidade, alegria, transparência. Então hoje qualquer cliente que entrou aqui dentro da empresa, todos, sem exceção nenhuma, eles saem encantado com a empresa. Eles vão na fábrica e voltam, às vezes visitam outros lugares, outras fábricas aqui em Paraguaçu, e eles falam que vê algo diferente na nossa empresa, porque é alegria, né, as pessoas estão alegres, estão felizes em estar trabalhando com a Via do Terno, então não é algo que eu estou falando, né, é algo que os clientes vêm visitar a fábrica, vêm visitar a empresa e faz um tour pela empresa e no final todos eles falam que vê e sentem algo diferente. Então isso para nós é inegociável, é a alegria, a honestidade, a transparência e todos aqui estamos juntos para algo maior, né, que é vestir o Brasil. E tem uma palavra que você usou que é muito importante, que ela conecta muito com tudo que a gente já está falando e a história, que é a questão do pertencimento, né. Eu acredito que dentro do que a empresa se propõe, ela traz muito as pessoas para dentro da empresa, e isso faz com que as pessoas também se sintam, né, naquele movimento de devolver para a empresa essa energia, essa alegria, esse trabalho. Então a gente vê muito isso, né, o cliente que tem o pertencimento pela marca, né, e aí você vê o cliente que tem esse pertencimento, mas o colaborador também que tem esse pertencimento. Então um dos valores que a gente poderia citar, né, também é essa questão do pertencimento e a forma com que tem sido trabalhado isso. O cliente, ele sabe que ele tem uma marca que ele pode confiar, né, que a qualquer momento que ele precisa da empresa, a empresa está aqui para ajudar, então ele se sente seguro em trabalhar com a marca. Lógico que ele vê lucro também, óbvio, na nossa marca,
mas ele também se sente seguro, porque ele sabe que janeiro a dezembro a gente está ali, firme com ele, porque ele precisa, tá sempre todos os dias, nosso estoque chegando novidade, pesquisa de mercado intensa, para que a gente traga o melhor para ele, né. Hoje a nossa visão é essa, é encantar o nosso lojista, e falando um pouquinho também dos colaboradores, e eles ter esse pertencimento, essa vontade de estar aqui dentro, de estar nos ajudando nessa missão de encantar o cliente. E eu vejo também muitos colaboradores na entrevista, né, que eu não participo de todas, mas algumas entrevistas que eu participo, o candidato fala muito: "Meu sonho era trabalhar na Bioterm, meu sonho era estar aqui dentro, trabalhar com vocês". Então isso também é um motivo de muita alegria, como a gente falou no início, né. O que te motiva? Ouvir isso, né. Meu sonho é ser um vendedor da Via do Terno, é trabalhar na fábrica da Via do Terno. Então, isso também é muito bom. E nós estamos finalizando um ano, né, de muito trabalho, de muito crescimento. E quais são qual que é a visão, né, os planos, a visão da Via do Terno para o ano que vem? Quero deixar uma mensagem, né, para a grande equipe de colaboradores da Via do Terno, que seguimos firmes, né, nessa missão de encantar o cliente, de trazer o melhor para ele, a elegância, a autoestima, momentos especiais, e dizer que não que a liderança, que os donos da empresa não fariam nada se não fosse essa grande equipe por trás, né, disso tudo, movendo a cada dia para que isso aconteça e que a Via do Terno venha conquistando cada vez mais, o Brasil, os lojistas, os consumidores da marca. E para os lojistas também quero deixar uma mensagem, que vocês podem contar com a Via do Terno mais um ano, e que a gente está aqui a todo dia trabalhando para que você esteja seguro com a nossa marca e esteja seguro em trabalhar com o grupo Via do Terno. Esse foi o primeiro bate-papo aqui do Pode Vir. Conversamos hoje com a Thaís, nossa CEO, que trouxe aí um pouco de história, um pouco de empreendedorismo, vários assuntos, e nós vamos trazer mais gente para conversar conosco aqui nessa mesa. Nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de produção, nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de estratégia de mercado, muita coisa para o mundo da moda, para o mundo da moda social masculina e agora também da moda social feminina. Então continue acompanhando aqui o Pode Vir, o podcast da Via do Terno.